Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Você pode sentar. Bom dia, meu querido. É um prazer estar com você aqui nessa manhã, para nós podermos louvar, né? Como louvamos e engrandecemos o nome dele. E algo que a gente precisa aprender na trajetória cristã é que não diz respeito a nós, diz respeito a Deus. Sabe, muitas vezes a gente vem no louvor para sentirmos algo, não tem a ver conosco, tem a ver com Deus. Quando nós ouvimos a palavra, nós não ouvimos a palavra para sermos mais inteligentes ou para podermos talvez fazer algo que Deus não consiga fazer. Nós ouvimos para que a palavra de Deus mude a nossa vida e nós nos tornemos mais parecidos com Ele. Existe algo que muitas pessoas às vezes ignoram, mas é tão interessante a gente fazer, é que em cada situação da nossa vida a gente pode perguntar: o que Jesus faria no meu lugar? E você perceberia que talvez muita coisa que você faz, Jesus não faria. Sabe, e não vale a gente dizer assim: mas Jesus é Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi o nosso exemplo em tudo. Ele veio aqui à terra como um homem e passou tudo o que ele passou para nos mostrar o caminho. Então ele foi o exemplo em tudo. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar com você, o tema da palavra é 4 pessoas em sua vida. São 4 pessoas que são necessárias passarem na vida de cada um de nós como cristãos. E eu gostaria de me basear aqui na vida de um personagem bíblico que eu tenho certeza que você conhece, porque é um dos mais conhecidos da Bíblia, talvez um dos mais amados. Se chama Davi. Davi é até hoje considerado o melhor rei que Israel já teve. Então Davi, ele foi alguém que fez a diferença na sua geração. E a Bíblia fala que Deus considerou ele um homem segundo o coração dele. Só que assim, no decorrer da trajetória de Davi, a gente vê muitos acertos e também muitas falhas. Igual a eu e você. Ser um homem ou ser uma mulher segundo o coração de Deus não significa não errar. Porque a gente confunde muitas vezes ter o coração de Deus com ser Deus, ou com ter todo o caráter de Deus. Nós somos pessoas que ainda estão em processo de aperfeiçoamento. Mas Davi, ele tinha algo nele que nós precisamos aprender. E passaram 4 pessoas na vida de Davi, e eu gostaria de falar dessas 4 pessoas, porque são pessoas que precisam passar na nossa vida, se nós queremos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. A gente sabe que Davi provavelmente foi chamado pela idade de 14 ou 15 anos. Agora tu pensa, quantas pessoas de 15 anos você ungiria rei? Esse cara eu vou colocar como rei. Isso é algo totalmente de Deus, porque humanamente você não escolheria uma pessoa de 15 anos, 14 ou 15 anos, para a posição mais importante da nação. Mas foi exatamente o que aconteceu com Davi. A Bíblia fala que Saul fez algumas coisas que foram abomináveis a Deus. Deus reprovou e ele não se arrependeu daquilo. E Deus, ele começa a procurar um novo rei e ele encontra Davi. E ele manda um homem chamado Samuel, que era um profeta, para estar falando para Davi, ungindo Davi e sendo o mentor espiritual dele, ou o profeta na vida dele. E aqui algo que é muito importante. Então a primeira pessoa que tem que passar na nossa vida é o profeta. Essa é a primeira pessoa que precisa passar na minha e na tua vida. Vamos imaginar, olha só, Davi estava lá no campo, ele pastoreando ovelhas, e de repente chega o profeta e fala: olha, Deus me mandou ungir um dos teus filhos, rei de Israel. Pense, gente, que apesar de parecer um privilégio, era algo altamente perigoso,
Porque já existia um rei. E se você fosse proclamado rei, o outro rei, que estava no poder, que tinha todo o exército nas mãos dele, iria te perseguir para te matar, porque você iria tomar a posição dele. E tem uma outra situação também que muitas vezes a gente não entende. Ele não estava pensando apenas no reinado dele, mas era o reinado dele, do filho dele, do neto dele. Então o rei, ele tinha muita coisa a perder com um novo rei. Então naquele momento, ser ungido rei não é tipo, agora você vai ser ungido rei, vai para o castelo e está tudo certo. Não. Samuel foi lá e a Bíblia fala que o Jessé, o pai de Davi, ele começa a chamar filho por filho, desde o mais velho, e ele foi dizendo, não é. E é engraçado que quando chega o primeiro filho, Samuel olha e fala assim, com certeza é esse um homem forte, um homem de guerra, esse é o rei. O que Deus fala para Samuel naquele momento? Olha, não olhe para a aparência, o homem olha a aparência, a altura, o homem olha isso, mas Deus olha o coração. Esse é o grande ponto. E aí foi passando filho por filho, e ele diz, acabou. Não, tem que ter mais um, porque Deus falou que ele ungir um filho teu, e já foi todos aqui, tem que ter mais um. Tem o Davizinho. Vamos ser sinceros, se o profeta chegasse para você, você tem aí vários filhos, e o profeta chega para você e fala, um dos teus filhos vai ser ungido rei da nação. Você iria chamar o teu filho de 14 anos? Você acharia que seria ele o rei? E aqui muitas vezes a gente acha que Jessé desprezou Davi, mas não tem nada a ver com isso, gente. É uma questão até de lógica. Se você for pensar num filho que vai estar numa posição importante, você vai escolher o teu filho mais preparado. E a situação do preparo aqui não era só o preparo de ser forte, isso, mas ele era mais velho, mais experiente, mais um monte de coisa. Era já do exército, então ele já tinha todo um preparo. Então era uma questão de lógica ele imaginar que aqueles filhos mais velhos eram os escolhidos. Sabe, muitas vezes a gente percebe, às vezes em alguns filmes, as pessoas olhando para Jessé, dizendo, Jessé, ele colocou Davi de lado. Será que você também não colocaria? Você imaginaria? Eu tenho uma filha de 10, vai fazer 11, a minha mais nova. Se alguém chegasse para mim e falasse assim, qual das tuas filhas agora vai ser a rainha do Brasil? Apesar da minha filha mais velha também ser nova, se fosse para escolher, quem eu escolheria? Quem eu colocaria? E não tem a ver com preferência, tem a ver com lógica. Então ele olha dessa forma, mas o profeta ouve a Deus e Deus diz, é Davi. Sabe, a gente precisa aprender algo. Deus coloca profetas na nossa vida, só que nós precisamos saber separar. Hoje nós vivemos num tempo em que existem muitos mentores, existem muitos gurus, e isso não tem nada a ver com o profeta na nossa vida. O profeta na nossa vida é a pessoa de Deus colocada na nossa vida para nos mostrar o nosso destino em Deus. Lembra que eu falei lá no começo? Não tem a ver comigo e não tem a ver com você. O profeta não é aquela pessoa que vai falar para você isso, aquilo que você tem que fazer para você se dar bem na vida. Isso é outra coisa. Tem muitas pessoas que procuram o profeta ou a profecia, mas elas estão procurando outra coisa. Elas querem uma resposta para a sua vida, como elas vão fazer para serem bem-sucedidas, ou como elas vão fazer para achar alguém para casar. Isso não tem nada a ver com profeta ou com profecia. O profeta é colocado na nossa vida para colocarmos no rumo de certo, no caminho de Deus, naquele propósito que Deus tem determinado para nós. Ele vai estar alinhando a nossa vida para que o propósito dele seja estabelecido. Mas muitas vezes nós vemos essa situação até sendo distorcida. Olha só, o profeta apareceu para elevar Davi a rei, e a gente coloca o rei com a posição de realeza. Eu sou o rei, Deus quer me colocar como rei no reinado. Não tem nada a ver com isso. Ser rei era propósito de Deus na vida de Davi, como na vida de várias outras pessoas. Existiam outros propósitos de Deus que eram tão importantes quanto. Para Davi aquilo não foi com certeza uma promoção em relação a facilidades.
A vida dele só ficou difícil depois disso. Se você ler na Bíblia, você vai perceber que talvez a vida dele teria sido um pouco mais fácil se ele fosse pastor de ovelhas do que rei. Então essa situação do profeta levando ele a se tornar um rei não tem a ver com te promover, mas tem a ver com colocar você no propósito de Deus para a tua vida. O propósito de Deus na vida de Davi era que ele fosse rei. Mas olha só, o propósito de Deus na vida de José é que ele fosse governador. Mas antes disso, o propósito de Deus na vida de José é que ele fosse vendido como escravo. Todo mundo quer ser rei, governador, mas ninguém quer ser vendido como escravo. Também era propósito de Deus ele ter ser vendido para a casa de Potifar. E depois ser acusado injustamente e ir para a prisão, propósito de Deus, porque lá na prisão ele conhece algumas pessoas e essas pessoas levam ele para a presença do faraó. Tudo era propósito de Deus. Entende que quando nós falamos do governo, a gente acha muito legal, mas ninguém quer passar pela escravidão e pela prisão. O profeta na nossa vida é aquele que estará nos alinhando. Talvez no momento de dificuldade ele vai dizer: permaneça firme, você está no lugar certo. Ou vai te dizer: sai desse caminho, porque esse caminho é caminho de morte. Ele estará alinhando a nossa vida ao propósito de Deus. Sabe, Deus coloca profetas, e quando eu falo em profetas, não é só aquela pessoa que vai chegar para você e vai dizer assim: ó, eis que assim te diz o Senhor. É o teu líder que talvez estará orando por você, estará sentindo direções de Deus para a tua vida. Olha, esse não é um caminho bom, olha, essa não é uma decisão boa, olha, as pessoas que você tem ouvido são pessoas que têm uma água contaminada. Sabe, hoje eu fico às vezes impressionado, porque existem pessoas que ouvem algumas coisas e elas não conseguem peneirar as coisas boas das coisas ruins. Tem muita gente hoje bebendo água que está contaminada e não consegue separar. Não tem discernimento, porque ouve diversas vozes, mas não ouve a voz da direção de Deus para a vida. Estão bebendo água contaminada. Estão morrendo espiritualmente, achando que estão bem, com água contaminada, porque não têm ouvido a voz de Deus através da vida dos profetas que Deus coloca na vida. Quando o profeta chegou para Davi e ungiu ele, o que mudou na vida de Davi? Nada. Pelo menos na vida física dele. Continuou sendo um pastorzinho de ovelhas. Continuou lá no campo. Continuou provavelmente levando bronca do pai como um menino de 14 anos leva. E continuou do mesmo jeito. Vamos imaginar que se o profeta chegasse para você e te ungisse, eu imagino que no outro dia você já esperava vir uma comitiva te levar para o palácio, mas não aconteceu. Sabe, Deus ele trabalha conosco nos antecipando. Quando ele vai lá e ele unge Davi, ele só está dizendo: esse é o teu destino profético. Que é uma das palavras da moda hoje, né? Destino profético. O que é destino profético? É você cumprir o propósito de Deus na tua vida. É o destino que Deus traçou para você desde o ventre da tua mãe. E Ele está trabalhando, usando pessoas, usando a palavra, usando as pregações, usando várias coisas para colocar você no trilho do seu destino, para aquilo que Ele trabalhou para que você fosse. E quando nós começamos a pensar naquilo que nós somos, não tem a ver conosco de novo, tem a ver com Ele, para que nós possamos cumprir o propósito dEle aqui na terra, com os nossos dons, com o nosso chamado aqui. Sabe, Deus coloca pessoas, mas muitas vezes a gente ouve tantas vozes que a gente não consegue discernir. É tanta voz, gente, é tanta voz, que a pessoa, ela pega aquela que ela quer. Então, tipo, eu ouço olha, não faça isso, não é essa. Aí ouve o outro. Aí quando ele ouve a voz que fala: pá, essa aqui eu gostei, a pessoa acata.
Hoje as pessoas elas não têm o discernimento disso, mas elas ouvem tanta coisa e no fim da história elas fazem exatamente o que elas querem. Elas acham, daí você vai perguntar assim: não, mas eu ouvi tantas pessoas, eu ouvi. Sim, você ouviu várias pessoas e você escolheu a opinião que você queria desde o começo. Isso não é ouvir a voz do profeta. Gente, muitas vezes a voz do profeta é uma voz de correção de rota. Na maioria das vezes. Às vezes é aquele incentivo dizendo, continue. Mas na maioria das vezes acerte a rota. Você está indo mais para a direita, volta para o centro. Está indo mais para a esquerda, volta para o centro. O que ele está dizendo? Deus está corrigindo a rota para que você chegue aonde Ele preparou para você. Um lugar que é bom, agradável e perfeito. Só que o que acontece? Muitas vezes nós não sabemos discernir. Pessoas espirituais vão nos levar a conselhos espirituais. Por exemplo, vamos imaginar que você queira um conselho sobre finanças. Quem que você vai procurar? Uma pessoa que entende de finanças. Certo? É um conselho financeiro. Vamos imaginar que você queira um conselho sobre o teu trabalho, sobre a área que você trabalha. Quem é que você vai procurar? Agora, você quer um conselho para a decisão da tua vida, do teu propósito, do teu destino. Quem é que você vai procurar? Pessoas que são de Deus, pessoas que têm a direção de Deus para a tua vida, que você sabe que estão orando por você, que estão buscando para você e vão se aliar a você e vão ser voz de Deus para corrigir a rota na sua vida. Esses são os profetas, e na maioria das vezes, os profetas não falam aquilo que a gente quer ouvir. Quantos profetas que o profeta chegava e o rei falava assim: lá vem aquele profeta, vai me dar uma bronca de novo. E o rei procurava os profetas que falavam aquilo que ele queria. Só que o que acontece? Os profetas que falavam o que ele queria, não eram profetas de Deus. E o que falavam que era contra o que ele queria, era de Deus. Sabe, precisamos aprender a discernir quem são as vozes de Deus na tua vida. E nós precisamos também saber separar. Nem todas as pessoas que falam de Deus são de Deus, ou estão falando realmente de Deus. Não é porque uma pessoa, na frase dela, ela fala sobre Deus, ou ela usa 1 ou 2 versículos, que ela é uma pessoa que está falando realmente aquilo que Deus tem para você. Hoje nós vivemos num tempo que é moda as pessoas falarem de Deus, ou falarem versículos da Bíblia. Nós precisamos ter discernimento. A segunda pessoa que deve passar na nossa vida é o gigante. A Bíblia fala que esse talvez foi o maior desafio de Davi, não pelo desafio em si, mas pela idade que ele tinha e por ser talvez o primeiro grande desafio dele como rei. Ele enfrentou um gigante, Golias, tinha mais ou menos 2,90 metros. Gente, é um cara que quase bate, eu acho que ele encosta a cabeça ali no teto. Pensa um cara desse tamanho. Esse era o tamanho de Golias. Gente, Golias na nossa vida representa os problemas e as dificuldades que nós precisamos passar no nosso dia a dia. E deixa eu falar algo para você, eu quero que você fale para a pessoa que está do teu lado, diga assim: problemas fazem com que nós cresçamos. Ou melhor, problemas nos promovem. Quem era Davi antes de Golias? Um menininho desconhecido. Claro que a família sabia que ele já tinha sido ungido rei, mas Davi era o Davizinho, pastorzinho de ovelha, que de verdade, apesar de ele ter sido ungido rei, ninguém acreditava nele. De verdade, a Bíblia diz que quando Davi ouve o que o filisteu estava falando, ele chega e começa a falar: gente, não tem ninguém aqui que se levanta. O que o irmão dele fala?
Ah, Davi, eu conheço você, conheço teu coração, tu é orgulhoso, hein? Tu é arrogante, quem que tu pensa que tu é? Ou seja, o irmão dele não via ele como Davi guerreiro, não via ele como Davi valente, o irmão dele via ele como Davi metido, como Davi que achava que era o bonzão, que está aí falando que enfrenta o gigante. Essa era a verdade. Talvez o primeiro obstáculo de Davi nessa situação foi o irmão dele, foi a família dele, que olhou para ele e disse: não, você não é de nada, você não vai conseguir. Talvez esse foi o primeiro obstáculo para ele vencer e chegar até o gigante. Talvez esse foi o primeiro. Segundo obstáculo é o momento que ele chega lá para o rei, e Saul, diferente de Davi, a Bíblia fala que Davi era um homem de uma estatura de baixo, normal para baixo, não era baixinho, mas ele não era alto. Comparado com Saul, ele era baixo. Porque a Bíblia fala que Saul, ele no meio da multidão, ele sobressaía, a cabeça das pessoas davam no ombro dele. Então Saul era alto, e Saul era o rei. E ele chega para o rei e diz: eu vou enfrentar. Imagina que Saul fosse: cara, eu que sou alto, que sou forte, que sou grande, estou com medo de enfrentar esse gigante. Agora você vai me dizer que você vai lá e você vai enfrentar e você vai ganhar desse gigante. E Davi chega e fala assim: olha, eu estava lá cuidando das minhas ovelhas, chega o leão para pegar as ovelhas, eu vou lá e eu mato o leão, depois outro dia vem um urso e eu mato o urso, e o mesmo Deus que me fez matar um leão, que me fez matar o urso, vai ser o mesmo Deus que vai me entregar esse gigante. O grande ponto é que Davi, quando ele olhou para essa situação, ele não olhou para a força dele. Ele não disse assim: olha que grande que é esse gigante, olha que pequeno que eu sou. Todos nós temos alguns gigantes que nós passamos na nossa vida que nos definem. Situações, problemas, dificuldades. E quando nós passamos, definem quem nós somos, o nosso caráter e a nossa posição em Deus. Muita gente, nos primeiros gigantes que enfrentam, desistem da fé. Sabe por quê? Porque acreditam no evangelho de mentira. Você veio para Jesus, você não vai mais ter problemas. Isso não é verdade. Vir para Jesus é você entrar num reino novo, que está em guerra com um outro reino, que é o reino das trevas. E você se transforma num guerreiro de Deus nessa batalha. E muitas vezes nós podemos sim passar por momentos de dificuldades, mas nós sabemos o final da história, nós sabemos para onde nós vamos, nós sabemos que seremos salvos e moraremos eternamente com Ele, e isso não vai mudar. Essa é a realidade. O problema é que nós olhamos para aquela situação, para aquela circunstância, a gente olha para aquele nosso problema e a gente diz: isso aqui não tem solução, eu nunca vou sair disso, acabou. Deus é especialista em resolver problemas que não tem solução. Chegou no problema que não tem solução, chegou no gigante que você não sabe como você vai matar, Deus é especialista em acabar com isso. Deus não gosta de coisinhas simples ele deixa para você. Você quer ser fácil? Faz. Deus, ele diz: opa, chegou aí, não consegue? Desistiu? Eu não sei se você já passou com isso. Às vezes eu fazia com as minhas filhas, elas teimavam em fazer uma coisa, eu dizia assim: vocês não vão conseguir. Não, elas teimavam e faziam a maior força para mover às vezes uma coisa do lugar. Eu sou forte, tentava e não conseguia. Aí eu falava: desistiu? Aí para esnobar eu pegava às vezes com uma mão. Deus, Ele é especialista naquilo que você não consegue resolver. Sabe, mas muitas vezes nós olhamos para o gigante da nossa vida e nós dizemos: ele é muito grande, ele é muito poderoso. Sabe, é uma situação, talvez uma circunstância que domina a tua vida, algo que você não consegue vencer, talvez um padrão que você tenha de vida que você não consegue vencer, talvez sejam realmente problemas financeiros, problemas emocionais, problemas físicos, pode ser qualquer coisa desse tipo, mas esses problemas, eles estão na tua vida para um trampolim, para que você cresça na tua fé, na tua confiança em Deus e na tua maturidade espiritual como cristão. Davi, antes de enfrentar o gigante, ele era uma pessoa. Depois que ele enfrentou o gigante, ele era outra pessoa.
Primeiro momento em que Davi chega junto com Saul numa cidade, depois de ele ter enfrentado Golias, lógico que eles tinham ido para algumas batalhas, mas foi o primeiro momento que ele chega na cidade, depois que ele matou o Golias. O que eles falam? Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Por quê? Ele tinha matado o gigante. Quando ele chega para enfrentar aquele gigante, ele não olha para o gigante, como eu falei, ele olha para o Deus. Quando o gigante olha para Davi, ele fala assim: o quê? Vocês estão brincando? Vocês estão me mandando um menino? Vocês pensam que eu sou o quê? Um cachorro? Vocês me mandaram um menino com uma funda para me matar? Eu vou acabar com esse menino. Depois eu vou acabar com todos vocês. Foi o que o gigante falou. E o que Davi fala? Você vem para mim com espadas e com lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Hoje mesmo ele me entregará, te entregará nas minhas mãos. E o que aconteceu? Davi com uma pedrinha, ó. Davi era bom de mira? Claro, talvez ele treinava, tal. Mas gente, uma pedra acertou na cabeça do gigante. A Bíblia não fala claramente se o gigante morre com aquela pedrada ou ele fica tonto e ele cai, porque Davi depois vai lá, pega a espada e corta a cabeça do gigante. Isso é algo importante. Sabe, muitas vezes a gente usa a pedrinha e acerta no gigante, e o gigante cai. E a gente, em vez de eliminar o problema, cortar a cabeça, a gente diz: pronto, agora eu vou comemorar. Acabe com o problema. Não resolva problemas pela metade. Resolva problemas por inteiro. Corte a cabeça. Corte pela raiz o problema. Muitas pessoas, deu uma amenizada, então estou tranquilo. Não, resolva. Terceira pessoa que deve passar pela nossa vida é Saul. Gente, Saul, ele revela tudo o que há de bom e há de ruim em Davi. Todas as conversas que você vê Davi e Saul, principalmente nos momentos das crises dele, você sabe por que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Quando você ouve as conversas de Davi com Saul, gente, rapaz, é nesse momento que você fala assim: esse cara é de Deus. Saul estava tentando matar ele injustamente, porque Davi nunca disse que ia roubar o trono dele, nada disso. Davi nunca tentou absolutamente nada para isso. Nunca tentou tomar o poder, nada, e Saul queria matar ele, de uma forma totalmente injusta. Davi teve chance de matar Saul e ele disse: não, eu não vou tocar no ungido de Deus, e ele não mata. E ele só pega uma prova para mostrar: Saul, eu tive toda a chance de te matar, mas eu não matei. E aí Davi honra ainda Saul. Davi chama Saul de pai. Davi diz: olha, eu de maneira nenhuma quero te roubar nada, eu não quero nada de mal para você, eu amo você. Sabe, naquele momento em que a gente percebe que isso tem que ser de Deus. Sabe, eu não sei, mas talvez você tenha alguns Sauls na tua vida, que são aquelas pessoas que te perseguem. E aqui eu estou falando realmente de pessoas. Aquela pessoa que está vendo o teu trabalho, ela fica procurando uma falha e um erro teu para poder te incomodar. Ou tudo que você fala, ela fala o contrário. Ou qualquer coisa que você vai fazer, ela sempre diz: isso não é bom. Muitas vezes nós temos Saul. Eu já tive vários Sauls na minha vida. Em especial um Saul na minha vida que eu nunca me esqueço. Foi um Saul que passou rápido, mas foi um Saul que me ensinou assim muito. Era uma pessoa, quando eu era líder de jovens lá em Matelândia, tinha uma pessoa que ela me detestava, mas me detestava muito. Ela tinha um ódio profundo. Aí quando a gente ia começar a reunião, em vez de ela não vir, né, ela vinha. E ela ficava segurando todo mundo lá embaixo. E depois ela ficava, tudo que eu falava, ela dizia que era ruim, que era péssimo e que era o pior lugar do mundo. Ela ia uma por uma pessoa dizendo que aquilo era ruim. E todas aquelas informações chegavam para mim. E eu ficava altamente indignado. E aí eu comecei: Deus, tira essa pessoa daqui.
Tira essa pessoa daqui. O que é isso? Essa pessoa está incomodando. E eu começava a orar, indignado. Deus, essa pessoa é o mensageiro do diabo para me incomodar. E eu orando assim, até que um dia eu ouvi Deus falar comigo. Não foi o diabo que colocou ela aí, fui eu. Ele falou: Deus, aí é masoquismo. Como assim eu coloquei ela aí para quebrar o teu orgulho? Sabe, toda vez que você prega, que você achou bom, ela vai lá e fala que foi péssimo. E aí, quando você achou que estava, agora deu. Não deu, porque está todo mundo falando mal. Quando você quer começar no horário, ela segura todo mundo lá embaixo, para que você fique nervoso e chateado e se sinta colocado de lado, porque as pessoas não priorizaram estar na hora, mas priorizaram ficar lá embaixo conversando. E aí foi colocando algumas coisas. Eu não quero tirar ela. Eu quero que ela fique. E eu quero que você... E aí que é o nível maior. Eu não quero só que ela fique, que você aprenda a conviver com ela. Eu quero que você ame essa pessoa. Oh Deus, conviver até vai. Agora, a pessoa não me dá uma trégua. A pessoa não me dá um descanso. Todo dia, toda hora, a função da vida dela é falar de mim. Prenda. E aquele foi assim, alguns meses, assim, sempre assim. Aqueles meses todos foram assim. Eu me sentia assim, humilhado. Tinha vezes que eu falava assim: não preciso disso, não preciso estar aqui, não preciso estar nesse lugar, não preciso ouvir esse tipo de coisa. Era que vinha, porque a pessoa assim, sabe o que é você estar pregando e a pessoa ficar com uma cara assim, tipo, não sabe nada. Aí ela cutucava a pessoa do lado e ficava... Eu sabia que ela estava falando mal. Eu tinha vontade de fazer assim, ó, largar o microfone e dizer: ó, tchau, não preciso estar aqui. Não ganho nada para estar aqui. Era esse o meu desejo naquele momento. E eu me lembro que uma vez eu fiz, daí, naquele período, eu fiz uma gincana. Gente, pensa, eu não sou um cara bom para isso, mas eu fiz, eu me dediquei e ficou uma coisa bem legal, pelo menos na minha opinião. E, gente, ela fazia uma confusão na hora da gincana e de repente começou a criar um tumulto, e todo mundo começou: estão roubando e está errado, e foi assim terrível. Aí eu me lembro que na hora assim, quase que eu larguei o microfone e eu disse assim: vou embora, não quero mais, quase, é o meu coração. Mas aí Deus me disse assim claramente: continue. Aí eu falei: gente, todo mundo sentado, vamos pregar. Eu vou pregar agora, vamos ouvir a palavra de Deus. E aí eu comecei a pregar. Naquele dia, as coisas mudaram. Porque todo mundo viu que o que estava sendo falado era injusto. E todo mundo viu que a minha atitude foi uma atitude de não arrumar confusão, de continuar aquilo que eu estava fazendo. As pessoas ali, elas enxergaram que aquela pessoa estava sendo usada para arrumar uma confusão. E naquele dia, eu ganhei todos aqueles jovens, e naquele dia, eles começaram a não ouvir mais ela. Naquele nível. E as coisas mudaram. Sabe por quê? O que mudou nela? Nada. Mas mudou algo em mim. Sabe, Deus tem colocado o Saul na tua vida para te confrontar, para te humilhar. Sabe, se você se sente humilhado, é bom você rever os teus conceitos sobre o cristianismo, porque os humilhados serão exaltados. Você quer ser exaltado? Primeiro tem que passar pela prova da humildade. Quando você passa pela prova da humildade, como é que se passa por prova de humildade? Humildade não é você ter poucas coisas. Humildade é você continuar sendo você mesmo e tratando as pessoas da mesma forma, tendo coisas. Isso é ser humilde.
Sabe, e nesse momento é o momento que a gente começa a fazer uma análise. Sabe que o Saul na nossa vida, e aí a gente pega o que Paulo fala sobre o espinho na carne. Quem era o espinho na carne? A Bíblia fala que era um mensageiro de Satanás, que Deus colocou na vida de Paulo para que ele não se ensoberbecesse, ou seja, que ele não ficasse cheio de si. Ou seja, era Saul na vida de Paulo. Paulo orou e Deus disse: te acostuma, a minha graça te basta. Quando a gente começa a entender esse tipo de coisa, a gente começa a entender que essas pessoas, elas estão sendo colocadas por Deus na nossa vida, para que nós possamos aprender. A pessoa pode não mudar, mas a gente tem que mudar. Davi aprendeu muito. No dia da morte de Saul, o mensageiro que veio entregar a mensagem para Davi, veio correndo entregar feliz, porque ele sabia que provavelmente agora o povo iria escolher Davi como rei. Então ele veio: olha, Saul morreu. Davi ficou indignado com ele. Como assim? O rei de Israel morre e você comemora? Davi chora naquele momento, porque o seu inimigo morreu. Sabe, essa mudança de coração que tem a ver dentro de nós. E a quarta e última pessoa é Jonatas. Jonatas é o melhor amigo de Davi. Só que olha o contexto. Jonatas era filho do inimigo de Davi. Como é que você consegue ser amigo do filho do teu inimigo? E outra, para dificultar mais a história, Jonatas era o príncipe. Davi iria tomar o lugar de Jonatas. Quem deveria ser o rei de Israel depois de Saul era Jonatas, não Davi. Ou seja, Jonatas e Davi eram amigos, eles tinham uma aliança tão profunda, tão profunda. Mesmo Jonatas estando no exército que perseguia Davi, mesmo Jonatas sabendo que Davi poderia tomar o lugar dele no trono de Israel, os dois tinham uma aliança, eles eram amigos. E aqui entra o grande ponto. Deus nos chama a ter amizades, mesmo com as nossas diferenças. Sabe, tem pessoas que são intransigentes. Tem pessoas que, se eu não penso como elas não querem conversa, elas não querem amizade, elas não querem nada. Isso não é bíblico. Eu não preciso concordar com uma pessoa para ser amigo dessa pessoa. Eu não preciso ter exatamente os mesmos propósitos que essa pessoa para ser amigo dessa pessoa. Sabe, Davi era do exército inimigo, era dos inimigos do pai dele, eles estavam caçando Davi, mas Jonatas sempre foi fiel à amizade e o pacto e a aliança que eles tinham. Hoje nós vivemos num tempo extremamente difícil, politicamente difícil. As pessoas não sabem conviver. Se eu penso diferente do outro, eu sou julgado, eu sou criticado e eu sou excluído. Nós vimos aí alguns anos atrás discussões e problemas nos WhatsApps da família, porque eu apoio A, o outro apoia B, o outro apoia C. Sinto te dizer que isso não tem nada a ver com o cristianismo, e não significa que você também não tenha que ter as suas posições firmes. Mas isso significa que você tem que aprender a conviver com aquela pessoa e amar aquela pessoa e criar laços de amor, de amizade com aquela pessoa, porque talvez a tua forma de agir vai quebrantar o coração daquela pessoa e ela talvez conseguir se colocar no teu lugar e entender os teus pensamentos, entender aquilo que você fala. Isso é algo natural do ser humano. Por exemplo, se eu chego com uma pessoa e eu dou uma bronca nela de cara, qual é a tendência natural da pessoa? Reagir. Eu me fecho, eu reajo, eu falo, você fala, você fez isso, isso. Ah, mas você também fez. O que acontece no casamento? Aí é o grande segredo de um relacionamento. A esposa chega para o marido e fala assim, você esqueceu disso, disso, disso. Automaticamente o que ele faz? Ah, mas quem é você para falar? Você também não fez isso, não fez isso? Aí eles começam a puxar coisa do ano passado,
de 5 anos atrás, de 10, que é a competição, quem errou mais, quem fez mais coisa errada. E aí eles estão puxando lá do começo do casamento, aí já não serve, daí lá no namoro, lembra do namoro, era assim, se você me enganou, sabe o que é isso? É o ciclo de nós não entendermos, de não compreendermos a dor da outra pessoa e o que a outra pessoa está pensando. Entender a outra pessoa, ter empatia com a outra pessoa não significa concordar com a outra pessoa, não significa você aceitar talvez o pensamento dela, mas significa você compreender que ela também é uma pessoa que precisa ser amada, precisa ser aceita e precisa da tua compreensão e talvez precisa da sua amizade. Mesmo eles estando em lugares opostos, mesmo eles estando em situações totalmente diferentes, eles conseguiam ser honestos um com o outro e continuarem a sua amizade, a ponto que mesmo depois de Jonatas morrer, Davi levanta um dia e ele fala assim: ainda existe algum parente do meu amigo Davi? Olha essa situação. Do meu amigo Jonatas, ainda existe algum parente? Olha, tem um rapaz que é o filho de Jonatas, ele é coxo, porque o menino, quando eles tiveram que fugir, caiu no chão e passa uma carroça nas pernas dele e quebra e não consegue consertar, e ele fica coxo. Tem o filho de Jonatas, Mefibosete. Traga Mefibosete. E interessante é que Mefibosete ficou a vida inteira fugindo de Davi, porque achou que Davi iria matá-lo, porque Mefibosete também era descendente para o trono. Ele era um príncipe também, da linhagem de Saul. E ele viveu a vida inteira fugindo. E quando ele chega, provavelmente ele pensou: agora Davi vai me matar, eu sou herdeiro do trono. Ele está querendo achar quem é o último herdeiro para ele poder eliminar, e aí sim toda a descendência dele poder continuar no trono. Quando ele chega, Davi fala o seguinte: Mefibosete, você era filho do meu melhor amigo. A partir de hoje, você vai morar na minha casa, você vai comer na minha mesa, você é como um filho para mim. Todos os bens que eram do teu avô, todas as terras que eram do teu avô, que eram do teu pai, agora são tuas. Elas são devolvidas para você, mas você vai morar comigo aqui e você vai passar todos os teus dias aqui no reino, como um filho do rei. Ele viveu a vida inteira fugindo. Sabe, muitas vezes, para nós encerrarmos essa palavra, muitas vezes nós temos fugido de Deus. Davi também fugiu de Deus no momento do pecado dele. Ele foge de Deus, foge da presença de Deus porque ele fica envergonhado, ele faz de conta que nada acontece, ele faz de conta que está tudo encoberto. Mas aparece quem? Um profeta. Cair, diferente do outro profeta, não vem dar uma boa notícia para ele. Ele vem dizer: tu és esse homem que adulterou, que matou, que fez coisas terríveis. E naquele momento, a Bíblia fala que Davi se arrepende de tudo o que ele fez. Sabe, para nós sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus, nós precisamos entender que Deus coloca profetas na nossa vida, que Deus coloca gigantes na nossa vida, que Deus coloca Saul na nossa vida, e que Deus coloca na vida de Jonatas a nossa vida. Quem conquistou Jonatas foi Davi, mesmo sendo novo. As atitudes de Davi, a forma com que Davi procedia. Quando Jonatas olhava, mesmo Jonatas sendo um príncipe, ele olhava para Davi e falava assim: esse é o rei. Esse é o rei que Deus escolheu.
A postura de Davi demonstrava realeza. A tua postura demonstra realeza. Quando as pessoas olham para você, elas dizem: esse é filho de Deus. Elas olham para você e elas veem na tua atitude a realeza de um príncipe de Deus. Alguém diferente. Alguém que não se dobra às paixões desse mundo, ou muitas vezes as propostas desse mundo. Uma pessoa que valoriza os seus princípios, os seus propósitos. Uma pessoa que coloca Deus em primeiro lugar. Quando as pessoas olham para você, elas veem você como um filho de Deus. Jonatas olhava para Davi e dizia: ele é o rei. Só pode ser ele o rei. Só pode ser ele. E ele abdicou da realeza dele para que Davi se transformasse em rei. Porque ele viu essa realeza em Davi. Ele viu que o propósito dele era apoiar Davi, e que o propósito de Davi era ser rei. Será que você tem entendido o teu propósito de vida? Às vezes a gente quer o propósito do outro, e Deus nos chamou para algo diferente, mas a gente não quer. Se coloca de pé nesse momento. Eu quero orar com você.